maioria estava aqui no ano passado, mas quem não está, meu nome é Thiago Gomides, eu sou missionário da CEPAL, candidato a missionário da PMT, membro dessa igreja maravilhosa, eu tenho muito orgulho de participar e ser enviado para as nações. E eu queria começar a nossa reflexão, vou pegar um tempinho da reflexão e mostrar um vídeo. Não sei quantos de vocês já viram, mas é um vídeo que explica um pouco quem nós somos, o que a gente vai fazer no nosso futuro, no qual vocês fazem parte. Então vamos ver se o vídeo vai tocar. Muito obrigado. Muito obrigado, sou eu que coordeno aqui. Vocês estão vendo que eu estou um pouco nervoso. Toca aí que acho que o vídeo não vai passar. Estamos no Brasil, nos preparando para nos mudar para essa região. Se concentram 4,2 bilhões de pessoas. A maioria delas hindus, budistas e muçulmanos. A Tailândia fica no sudeste asiático e é o país mais budista do mundo. Nós vamos levar não somente a Sofia, deixamos aqui um convite. Vamos conosco? Sobre a situação da Tailândia, a visão que a gente tem para lá e de alguma forma compreender um pouco melhor, você vai poder, a saída neste corredor aqui, nesta porta, eu fiz uma mesinha, improvisei ali uma mesinha. Se você quiser colocar o seu e-mail, o seu telefone e também pegar um imã de geladeira, o imã de geladeira é o nosso presente para vocês. Só que é um por família, não temos muito mais, mas para você assumir o compromisso de orar por nós. Então todo dia você vai ver a nossa carinha lá na sua geladeira e aí vocês vão estar orando por nós e participando por meio também da oração daquilo que Deus quer fazer na Tailândia. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico muito emocionado porque eu não vejo a hora de entrar no avião e ir embora para viver tudo aquilo que Deus tem para nós junto àquele povo. Vamos então ao nosso período de reflexão dessa noite. Eu espero que eu seja rápido, eu quero ser rápido, 9h20, para que a gente possa ter um tempo também de reflexão ao final da palavra. Esse foi o tema que me foi dado, frutificando como um povo distinto, e a gente vai refletir em João 12. Se você tiver a sua Bíblia em mãos ou seu celular, eu gostaria que você abrisse, mesmo que você seguisse no PowerPoint, você pode acompanhar ao longo da palavra no seu aparelho ou na sua própria Bíblia. Vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte: no dia seguinte, a grande multidão que vinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém.
pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não temas, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitaram dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida de Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos foram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito fale a nós, continue falando conosco. Que o Teu Espírito tenha toda a liberdade, Deus, de transformar mente e corações, para a honra e glória do Senhor, para a expansão do Teu reino, até que todos os povos Te adorem, Te exaltem e louvem ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Quem aqui já teve alguma das suas expectativas frustradas? Quem? Então, eu gostaria que você conversasse com a pessoa que está na sua frente ou atrás de você, porque geralmente os casais sentam do lado um do outro, e aí pode ser perigoso falar de frustração, né? Então, eu queria que você conversasse com a pessoa que está atrás de você ou na sua frente, para você contar um momento, uma ocasião em que você esperava alguma coisa e aquela coisa aconteceu completamente contrária ou muito diferente daquilo que você esperava. Eu vou te dar 3 minutinhos, 5 minutinhos para vocês conversarem, tá? Por algo muito melhor do que a gente esperava, né? Mas também a gente pode ter a expectativa num nível que a gente, quando vai ver a realidade, a gente acaba frustrado. Eu, semana passada, acompanhei minha mãe no procedimento cirúrgico, 6 horas da manhã, mais ou menos, a gente tinha chegado no hospital. Eu observei que a recepcionista, uma das recepcionistas, era uma crente. Vou colocar aqui. Por que, Tiago, você sabia que ela era crente? Pelo modo dela vestir. Então, eu olhei, ela tinha aquela saiona grande, a roupa comprida, um coquinho no cabelo. E aí eu falei assim, ela vai atender bem a minha mãe, né? Estava mais de 8 horas de jejum. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, aquela mulher tratou muito mal a minha mãe. Uma senhora de 63 anos. E estava ali muito insegura, estava até passando mal. Ela tinha falado comigo que estava muito fraca por causa do jejum. E eu fiquei muito triste com a forma como aquela mulher tratou minha mãe. Como que ela estava perdendo a oportunidade de testemunhar o Senhor da vida dela no ambiente de trabalho. Eu imaginei, se ela é assim, uma cliente, imagina como ela é com os colegas de trabalho. E aquilo eu fiquei muito frustrado e fiquei me perguntando o quão distinto, o quão diferente nós somos. Será que como cristãos essa é a diferença que nós queremos ter no mundo?
E é exatamente sobre frustração de expectativas que é o problema desse texto. Os discípulos os judeus e os discípulos também, eles tinham construído uma expectativa acerca do Messias, de que o rei de Israel seria alguém muito poderoso e invencível, que destruiria o Império Romano e qualquer império que viesse contra eles e governaria todo o mundo. Mesmo Jesus cumprindo com a profecia que nós lemos de entrar em Jerusalém sentado no jumentinho, nem os judeus e nem mesmo os discípulos compreendiam de fato quem era Jesus. A notícia do milagroso, do sinal mais surpreendente que Jesus fez da ressurreição de Lázaro, começou aquela fofoquinha começou a passar por toda a Galileia, por toda Nazaré, por todo Israel, e as pessoas vinham se aglomerar e buscar onde que está esse Jesus que trouxe vida aos mortos. E também era a festa da Páscoa. Então aqui a gente tem a junção, nesse momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a gente tem pessoas vindo adorar a Deus na festa da Páscoa e também os curiosos querendo conhecer Jesus que ressuscitou o morto. E no meio dessa gente, como nós lemos, tinham alguns estrangeiros. A Bíblia traduz como gregos, mas pode ser entendido como estrangeiros, gentios. Não eram judeus. E essas pessoas que não eram judeus, quando elas vinham para o templo em Jerusalém, elas tinham um lugar mais afastado no templo. Por isso que quando eles chegam em Jerusalém, eles procuram por Filipe, por causa do nome deles ser um nome grego, eles procuram por Filipe e falam: a gente quer ver Jesus, a gente quer encontrar com Jesus. E é interessante, a gente não sabe porquê, mas provavelmente aquele pedido deve ter sido muito escandaloso, porque um gentio querendo ver o rabino, o mestre Jesus. Então Filipe fica meio ali inseguro e chama André para ir junto com ele e falar com Jesus o que estava acontecendo. E os gentios, os estrangeiros, aquela ralé do universo, estavam procurando o rabino Jesus. Então, eles foram procurar Jesus, e quando eles falaram com Jesus, que os gregos, os estrangeiros, os gentios o buscavam, Jesus entendeu que aquele era o sinal que a sua missão estava se completando. No livro de João, no Evangelho de João, a gente tem o Evangelho dividido em duas partes. Do capítulo 2 até o capítulo 11, a gente tem o livro dos sinais. São 7 sinais que João escolheu para colocar no Evangelho, para mostrar quem é o Messias, o Deus encarnado. E esse capítulo 12 é meio que a dobradiça, o miolo do sanduíche, que divide o livro, e a partir do capítulo 13 até o capítulo 21 são as últimas palavras de Jesus na última semana dele de vida e a ressurreição dele, capítulo 20 e 21. Então a gente percebe nesse capítulo 12 esse momento intermediário, e aqui é quando Jesus entende para que ele veio. É interessante porque a rejeição final de Israel, do povo eleito de Deus, e a recepção inicial dos gentios marca o início de um novo momento no plano da redenção de Deus. O mundo, o versículo 23 vai dizer: o mundo todo vai atrás dele. Chegou a hora do Filho do Homem encarar a cruz e derrubar o muro de inimizade entre os judeus, o povo eleito, e o resto das nações, e todos os outros povos. Porque, irmãos e irmãs, amigos e amigas, Jesus, ele está formando um novo
novo povo a partir da cruz no Calvário, a comunidade dos seus discípulos, dos amigos de Cristo, vindos de todas as nações, não mais de uma única nação. Por isso que não faz sentido a gente apoiar o Estado de Israel em detrimento de qualquer outro povo, em detrimento dos países africanos, como se Israel estivesse acima dos árabes ou dos chineses, porque a partir da cruz, do que aconteceu na cruz, não existe mais preferência de Deus por um povo. A preferência de Deus é pelo seu Filho na cruz, e a partir da cruz todos os povos vão ser julgados a partir do sacrifício dele, a partir do sangue dele. Tanto judeus quanto gregos estão no mesmo barco. Jesus iguala todo mundo, e tanto judeus quanto gentios como nós precisamos de Cristo. O sangue do Cordeiro é a salvação, e ela deveria estar disponível a todos os povos. E é essa a razão porque nós, como igreja, como povo distinto, nós não podemos ficar acomodados e acostumados com a realidade triste de que em pleno século XXI existam 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho, à verdade do Evangelho. Hoje, 25% das vidas existentes no globo terrestre, elas vão morrer condenadas ao inferno, porque elas não têm nenhuma chance de conhecer o Salvador, que morreu na cruz há 2000 anos atrás por elas. 25% das vidas humanas no nosso planeta hoje, se morrerem nestes dias, elas estão fadadas à condenação eterna. E se isso não move o seu coração e o meu coração, nós precisamos pedir a Deus transformação da nossa mente. E esse é o motivo porque nós queremos ir para a Tailândia. Lá existem 114 povos, 114 etnias dentro da Tailândia, e cerca de 80 etnias estão classificadas ainda como não alcançadas. Mas eu creio que Deus está formando um povo para si a partir de Jesus. Israel, irmãos, ele falhou ao testemunhar o caráter de Deus, abençoando todas as famílias da terra, quando a partir do chamado de Abraão em Gênesis 12, Jesus escolheu formar um povo a partir de Abraão e caminha com esse povo ali no Egito, liberta o povo do Egito, leva o povo, constrói um reino, mas o povo insiste em não obedecer a Deus e não ser guiados pela lei de Deus, pela vontade de Deus. E assim, na plenitude dos tempos, Deus então resolve enviar o seu Filho para, de uma forma, de uma vez por todas, criar um povo, um único povo. Nós não podemos, irmãos e irmãs, cair no mesmo erro, porque hoje nós temos o que Israel não teve em toda a sua história. Nós temos o Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos dirige, é Ele que nos empodera, nos dá poder e nos capacita para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Chegou a hora. Chegou a hora. Quando Jesus disse isso, aquelas pessoas que estavam ouvindo, imediatamente, elas estavam ansiando por aquele momento, principalmente os discípulos que caminharam com Jesus. Eles sabiam da promessa do Messias, e quando Jesus falou que chegou a hora do Filho do Homem ser revelado, eles vão remeter a essa passagem de Daniel 7, que diz: a Ele foram dados autoridade, glória e reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eles esperavam então essa hora que chegou, só que eles não esperavam
que ele ia dizer logo depois: em verdade, verdadeiramente eu estou garantindo para vocês que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aqui Jesus está falando dele mesmo, e por meio da analogia do trigo, do grão de trigo, Jesus vai mostrar que o Messias, ele precisava vir ao mundo, cair na terra e morrer. Não seria de acordo com as expectativas que eles tinham criado, mas seria a partir da morte. Só assim, a partir da sua morte, ele poderia produzir frutos que permaneceriam. E isso estava totalmente fora das expectativas e das pressuposições daquela multidão e dos discípulos. Porém, irmãos e irmãs, toda a história do cristianismo, nesses 2000 anos, ela é a grande colheita que está sendo realizada a partir dessa única semente lançada no Calvário. Não poderia haver reino se não houvesse a morte de Cristo. Não existiria ninguém no reino se não houvesse a morte de Cristo. Não existiria vitória sobre a morte e sobre o pecado se não houvesse a morte de Cristo. Chegou a hora, e é a hora do Messias morrer. É interessante porque no Evangelho de João, a glorificação, ela é paradoxalmente a crucificação. Não é uma celebração de ostentação ou reconhecimento de força, mas a glorificação, dita várias vezes em João, ela é a morte humilhante, porém muito necessária para gerar vida e frutos. A colheita, então, irmãos e irmãs, espiritual do reino só é possível pela morte de Jesus Cristo. Foi a crucificação que abriu o caminho completo para pessoas de todas as línguas, tribos, povos, raças se acheguem a Deus, plenamente livres de toda culpa, livres de toda condenação e de todo o peso e poder do pecado. Na cruz nós recebemos vida, a vida dele em nós, e só nele, em Cristo, nós temos condições reais de vivermos em gratidão, em adoração e submissão a Deus. Somente pelo sacrifício perfeito de Cristo nós somos feitos povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O bom exemplo de Jesus não nos salvaria, os milagres de Jesus não nos salvariam, o conhecimento de Jesus, a sabedoria de Jesus, nem mesmo a bondade de Jesus nos salvaria. Somente a morte de Cristo nos livrou da condenação e nos deu nova vida. Se não morrer, ficará ele só. Por isso, irmãos, a morte, ela é prerrogativa para frutificação. A morte é prerrogativa para a crucificação. E ela é a parte mais difícil da missão. Está todo mundo assim me olhando meio... Quem não está dormindo está me olhando meio assustado. Mas a gente precisa lembrar que Jesus, no Getsemane, ele orou pedindo para que afastasse o cálice, se possível. Então a morte não foi algo fácil para Jesus encarar. E também não vai ser para nós. Também é algo muito difícil. Como povo de Deus, nós precisamos saber que a nossa primeira vocação, o primeiro chamado que nós recebemos como igreja é para morrer para nós mesmos. E uma implicação dessa verdade, desse princípio do versículo 24, Jesus vai desenvolver nos versículos 25 e 26, ele vai desenvolver
e aplicar a analogia da semente para os seus discípulos, para os seus ouvintes e para nós hoje. Ele apresenta fundamentos condicionantes do discipulado, exigências radicais para aqueles que são chamados para segui-lo. E assim ele nos convoca para detestar a vida deste lado da eternidade, para seguir Jesus pelo caminho do sofrimento e servir humildemente o reino de Deus neste mundo. Detestar a vida desse lado da eternidade, porque nós sabemos que somos peregrinos, forasteiros, nós não somos desse mundo, nós não devemos valorizar os nossos títulos, as nossas posses, o que nós temos ou o que nós fazemos. Nós não podemos nos apegar a esse mundo, irmãos e irmãs. Nós estamos em trânsito por aqui. Essa não é a realidade final das nossas vidas. Por isso que nós podemos dizer não ao pecado, não à obra da carne, porque os nossos olhos estão fitos e precisam estar focados na eternidade, na promessa de vida eterna que nós recebemos em Jesus, pela cruz de Cristo. Nós somos chamados a seguir Jesus até o caminho e pelo caminho do sofrimento, porque nós precisamos entender que essa vida não é preciosa, como o apóstolo Paulo diz. Nós precisamos considerar tudo como esterco, como cocô de vaca. Você pode olhar para tudo que você tem e falar: isso não vale nada, isso é lixo, se comparado com a grandeza, com a sublime grandeza de conhecer o Senhor Jesus. Nós não podemos negar o caminho da cruz. Nós precisamos acolher a dor que o coração do Pai sente pelo mundo. E muitas das vezes Deus vai nos levar a trilhar o caminho da dor, para sentirmos o que Jesus sentiu e o que as pessoas a quem Ele nos chamou sentem. Nós precisamos estar seguros da fidelidade e bondade de Deus, para então encararmos esse caminho de dor e de aflição. E servir humildemente o reino de Deus nesse mundo é colocar os outros acima de nós mesmos, é se importar com a necessidade do outro mais do que com a nossa própria, e assim exercer empatia, exercer acolhimento, cuidado, hospitalidade, se humilhando na função da missão mais sublime: levar a graça de Deus aos pecadores. E esse é o estilo de vida da comunidade dos discípulos, povo distinto que Jesus comprou com seu sangue na cruz, pessoas livres das pressões sociais e culturais do mundo, pessoas fiéis, amigos de Jesus, fiéis a Ele, mesmo em situações desfavoráveis, servos do mundo, aprendizes de Deus. E nós vamos perceber isso, como que seria essa configuração no início da igreja, no conhecido trecho de Atos 2, quando diz que a comunidade dos discípulos se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É assim que uma comunidade de pessoas livres, fiéis, servos, vive. Portanto,
quando nós entendemos as exigências do discipulado de Cristo, nós então seremos um povo distinto dos demais. E o nosso testemunho vai reluzir no mundo, teremos a simpatia do povo. Então o Senhor atrairá para si a partir de nós, a partir do nosso testemunho. Ele, Deus, vai produzir os frutos a partir de vidas completamente entregues às suas mãos cravejadas. O seu reino se expandirá através de nós. Agora, o mais interessante é que nos versículos, e é por isso que eu tinha pedido para vocês manterem as Bíblias de vocês abertas, é que no versículo 25 e 26, nós não temos só a convocação de Jesus para a renúncia, para a morte, para a servidão, mas nós temos também promessas de Deus, quando nós atendemos a essas exigências. E as promessas são plenitude de vida eterna, no versículo 25. Nós temos, à medida que nós seguimos Jesus até o caminho da cruz, nós teremos a sua presença conosco. E por último, quando nós servimos humildemente ao mundo, o Pai nos honrará. Presta atenção, o Pai nos honrará. Essa é a promessa que Deus nos faz, se nós seguirmos e servimos ao Senhor Jesus. C.S. Lewis vai dizer que o caminho de glória é ouvir muito bem, servo bom e fiel. Essa é a glória que nós devemos buscar. Um dia ouvirmos muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Pai. Porém, nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer se a semente não cair na terra e não morrer. É algo que não pode ser imposto para nós de fora para dentro, mas é algo que o Espírito Santo vai fazer de dentro para fora. O que Deus procura são corações dispostos e convictos de que a vida que nós temos aqui não é mais a nosso respeito, não é mais sobre você, não é mais sobre mim, é sobre Cristo. Ele precisa estar no centro das nossas vidas. Se o grão de trigo não morrer, uma coisa é crermos em Jesus, outra coisa é nos comprometermos com Ele e o seu reino. Por isso, já estou acabando. Como aplicação dessa reflexão, eu queria convidar vocês e todos nós a fazermos esse compromisso com Cristo. E nós vamos encarar então as etapas da semeadura, que nós vemos no versículo 24. Cair na terra, morrer e dar muito fruto. Cair na terra tem a ver com envolver-se, engajar-se com as coisas que estão acontecendo no mundo. Morrer tem a ver com colocar o Senhor e os outros antes de nós mesmos, valorizando Cristo acima de todas as coisas. Dar fruto é ter uma vida que testemunha e faz discípulos de todas as nações. No primeiro, então, eu gostaria de destrinchar um pouco o cair em terra. Esse engajar-se, estar com os pés no chão, observar as coisas que acontecem ao nosso redor. Jesus deixou o seu lugar de glória e esplendor e veio para o mundo, fez gente como a gente, sentiu o que a gente sente, e nós somos chamados a fazer o mesmo. Ele se identificou conosco e nós precisamos nos identificar com as pessoas. Nós precisamos fazer com que os problemas do mundo, da cidade, sejam o nosso problema. Nós, como cristãos, não podemos nos desviar disso. Nós precisamos cair na terra. E é interessante, porque eu falei, Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa, porque todas as palavras até aqui
parece que estão encaixando e a coisa está... Porque a gente precisa se envolver com a nossa cidade, com a nossa vizinhança, com a nossa rua, com o nosso condomínio e entender os problemas das pessoas, buscar e fazer com que esses problemas sejam nossos, estar atentos e sensíveis às oportunidades de envolvimento para sinalizarmos o Evangelho, tanto para a criação quanto para a humanidade. E Deus vai usar muitas vezes a nossa vocação ou os contextos em que nós vivemos. Eu não sei quantos de vocês viram aquela campanha de doação de medula óssea que a Chácara Primavera desenvolveu há um tempo atrás, alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás. E aquela campanha que a igreja começou a desenvolver para toda a cidade, começou a partir da doença de um filho de um pastor que estava plantando igreja em Amparo. E por causa daquela situação, a igreja percebeu a grande necessidade que havia de doação de medula óssea e começou então uma campanha de doação para toda a cidade. É a igreja se envolvendo com os problemas da cidade a partir de um contexto, de uma situação que aconteceu com aquela igreja. E eu tenho outro caso também, que é a partir da vocação do Denis Mukwege. Eu acredito que ele até foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz no ano passado. Eu acho que ele tem alguma relação com a Mocidade para Cristo. Eu sei que ele é cristão, filho de pastor, e ele saiu na África, ele é da República Democrática do Congo. Ele saiu com seu pai quando era adolescente para campanhas de oração e orar por cura das pessoas. E ele naquelas campanhas ele decidiu que ele estudaria medicina. E ele estudou medicina, ele fez doutorado na Bélgica. Ele poderia muito bem ir para a Europa, ter um bom emprego, ficar ali muito bem de vida, mas ele decidiu voltar para o seu país, para a República Democrática do Congo, ser perseguido pelas tribos que guerreiam ali. E ele, no meio de uma guerra que já matou cerca de 4 milhões de pessoas, ele abriu um hospital que cuida especificamente de mulheres que foram violentadas na guerra. Desde 1996 já foram violentadas mais de 40 mil mulheres, sofreram estupro. E ele então tem esse hospital que atende essas mulheres, dando a elas não só a reconstituição do corpo, cuidado espiritual, psicológico, mas também dignidade de vida. E esse homem, nosso irmão em Cristo, que poderia muito bem ficar deitado em berço esplêndido, curtindo os títulos que ele recebeu, ele decidiu se envolver com os problemas da sua própria nação e ser resposta de Deus para aquelas mulheres. E aí vem o reconhecimento do Prêmio Nobel da Paz. Cair na terra, se envolver com o mundo. Eu queria então que você pensasse, eu vou fazer uma pergunta. Você pode aí se organizar na sua cadeira, dar uma mexida, senão vocês vão dormir. Se organize aí na cadeira e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês pensem, qual situação ou problema do mundo ou da sua comunidade que você consegue pensar agora que você poderia ser parte da solução. Pensa em uma coisa que te traga motivação para você responder e ser resposta de Deus para o mundo, para você cair na terra. Pai, em nome de Jesus, o Senhor receba
Essas ideias que surgem no nosso coração, nós acreditamos que elas vêm do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, confirme a tua vontade do nosso envolvimento no mundo. O Senhor está nos chamando a cair na terra como sementes, para sermos semeados no mundo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos dê condições de sermos parte da resposta que o Senhor quer dar para o mundo e para essas situações que nós pensamos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Agora, se a gente parar por aqui, a gente não for para a próxima etapa, que é morrer, nós vamos ser apenas ativistas humanitários. A WWF, que luta pela defesa do meio ambiente, começou com um grupo de cristãos, mas esqueceu a real razão daquilo que eles estavam fazendo. Os Médicos Sem Fronteiras começaram com um grupo cristão, mas também se esqueceram do real motivo, o porquê que eles fazem o que eles fazem. E por isso eles hoje não são apenas, porque é uma grande coisa, parte da graça comum de Deus sobre o mundo, mas eles esqueceram o fundamental. Por isso nós precisamos passar para essa próxima etapa, que é morrer. As Escrituras afirmam que Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele só fez isso por amor e em amor ao Pai. Ele nos convida para nós participarmos desse amor, mas nós precisamos entender que tem um custo altíssimo, como já foi falado, toda a nossa vida. Ele nos quer por completo, não é 95%, não é 85%, nem 99,9%. Jesus nos quer por completo, inteiro, 100%. Então nós precisamos avaliar se nós estamos dispostos e se nós queremos realmente ser discípulos de Jesus. Porque o relacionamento com Cristo precisa estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. 2 Coríntios 5 vai dizer no versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Irmão e irmã, a vida não é mais sua, não é mais minha. A nossa vida é a vida do Senhor. Isso é muito sério. Morrer é prerrogativa para a frutificação. Nós precisamos morrer. Nós somos convocados para morrer para nós mesmos e vivermos para Deus. E é o nosso amor por Deus que vai ser o combustível que vai nos levar a amar e servir as pessoas. A gente quer um mundo melhor, a gente quer um Brasil melhor. Morramos para nós mesmos, para os nossos interesses, para os nossos planos, para os nossos projetos, para as nossas ambições, e vivamos e desejemos viver plenamente e completamente a vontade daquele que morreu por você e por mim. Amém. Nós só vamos fazer isso quando nós sabemos, tivermos a convicção de que Ele nos ama, de que Ele cuida de nós, de que Ele não nos desampara, nem mesmo no vale da sombra da morte. Quem quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus?
nós precisamos então nos entregar como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É interessante porque quando a gente vai falar de Jesus, do Evangelho para as pessoas, a gente costuma dizer que o cristão é o quê? Ele vai à igreja, ele lê a Bíblia, ele ora, ele vai à igreja nos domingos, ele vai às células e talvez não bebe, não fuma, não é? E aí a gente para por aí, mas será que é só isso que a gente vai ser conhecido? Será que é só isso que nos distingue do resto do mundo? Seguir Jesus precisa ficar claro para nós essa noite. Não é fácil. Às vezes a gente não fala muito do custo do discipulado, do custo que nos é seguir Jesus. Mas a gente não tem opção de escolher, como no self-service, o que a gente vai comer. O Evangelho é um pacote completo. Ou você recebe o Evangelho e tudo aquilo que tem nele, a salvação, a redenção, as bênçãos, mas também o custo. Eu vou deixar o próprio Jesus dizer para nós: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Eu amo a minha filha, eu amo a minha esposa, mas eu sou chamado, convocado pelo Senhor a amar mais a Cristo do que a minha família. Jesus vai dizer: se alguém quiser vir acompanhar, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E no Evangelho de Lucas vai dizer: tome a sua cruz diariamente. Porque não adianta a gente tomar a nossa cruz aqui no Summer Camp e quarta-feira a gente esquecer a cruz do lado da cama. A gente precisa tomar a nossa cruz diariamente, negar a si mesmo. E aí ele vai continuar: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É difícil? É difícil. E continua Lucas, ele vai dizer: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu estou pregando para vocês, mas eu estou pregando para mim também. Preparar essa palavra foi muito difícil para mim, porque eu fiquei me perguntando se eu faço isso. O pastor falou ontem, né, de pregar aquilo que ele vive e viver aquilo que ele prega. Eu falei, eu preciso, porque é muito dura essa palavra de Jesus, mas a gente não pode deixar ela de lado, porque a partir dessas palavras é que nós iremos frutificar. É a partir dessa realidade, da nossa morte para nós mesmos, é que nós vamos frutificar o reino. Existe um missionário chamado George Miller. Eu fiz uma pesquisa aqui. Em 1830, George Miller, depois de 3 semanas casado, ele decide, junto com a mulher, óbvio, com o consentimento dela, que eles não iam receber mais salário de missionários, de pastor, eles eram pastores. Eles iam exclusivamente depender de Deus. Eles não iam nem mesmo comunicar a necessidade deles para as pessoas. Eles só iam orar e pedir a Deus que providenciasse os recursos. E George Miller,
ele, depois de 70 anos no ministério dele, George Miller, ele iniciou 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos, distribuiu 275 mil Bíblias, sustentou 189 missionários em outros países, e eles cuidaram de cerca de 10 mil órfãos. Ao longo do seu ministério, ele recebeu o equivalente a 7 milhões e meio de dólares. Todo esse recurso em resposta de Deus às suas orações. E George Miller, quando foi entrevistado, foi perguntado qual é o segredo do George Miller no seu ministério. E George Miller respondeu: George Miller morreu há muito tempo atrás. George Miller morreu há muito tempo atrás. Perguntinhas: o quanto você ainda vive para você mesmo? O que você precisa crucificar hoje? O que tem impedido você de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento? O que tem atrapalhado você a amar os outros como Cristo te amou? A última etapa do processo de semeadura é dar muito fruto. E esse processo ele acontece naturalmente. Ele não é algo que a gente vai fazer. A Bíblia vai dizer que é Deus quem dá o crescimento. Para sermos discípulos que geram outros discípulos, para sermos povo de Deus que faz discípulos de outras nações, nós precisamos andar com Deus e permanecer nele. Só assim nós vamos amadurecer a nossa fé e compreender a vontade de Deus. Servir a Deus, irmãos, nem sempre vai ser abandonar todas as coisas e servir no ministério pastoral. Não, mas é entender que tudo que você faz é para o Senhor. Ele quer que tudo que nós fazemos seja para Ele, seja para dar glória a Ele. Quando nós entendemos isso, tudo ganha mais motivação, como foi falado hoje. Eu não vou ler o texto todo, mas Colossenses 3, de 12 a 17, Paulo vai dizer e vai elencar como que a comunidade dos discípulos deve viver. E no final ele vai dizer: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus. Quando nós vivermos assim, nós vamos ter oportunidades para testemunhar Cristo e proclamar o Evangelho às pessoas. Nós seremos levados pelo Espírito para agir, e nós nos moveremos em direção a tantas pessoas que estão perto de nós, quanto aquelas que estão longe. Frutos vão surgir, tanto aqui quanto lá, e assim nós cresceremos como árvore que dá muitos frutos. E dentro desses frutos são gerados o quê? Dentro dos frutos tem sementes. E o que Deus vai fazer com essas sementes? Deus espalha essas sementes pelo mundo. É assim que o reino vai se expandindo, por meio das sementes que caem na terra, morrem e geram nova vida e produzem muitos frutos. Em Atos 7, 54 até 8, capítulo 4, conta o finalzinho ali da história de Estevão, o diácono da igreja, que foi o primeiro mártir, a primeira pessoa a morrer literalmente pelo Evangelho. E Estevão, após morrer, no versículo 1 do capítulo 8,
vai dizer que a igreja, os discípulos foram dispersos de Jerusalém. Eles foram dispersos. E no grego, essa palavra dispersos significa semeados. É a mesma palavra para semeados. Os discípulos foram semeados de Jerusalém. E eles foram para a Judéia e Samaria. E a partir dali eles pregavam a palavra por onde quer que fosse. Apesar da perseguição, apesar de toda a dificuldade, de toda a violência, de toda a privação que eles sofreram, a igreja avançou porque ela estava morta para si mesma, mas estava muito viva para Deus. Só assim, irmãos e irmãs, nós vamos produzir frutos como o povo de Deus distinto. George Stott foi um missionário que serviu na China. Hoje a cidade de Guangzhou, eu acho que é assim que fala, não vou saber, mas vocês podem pesquisar. Guangzhou é a Jerusalém da Ásia. Naquela região onde existem 8 milhões de habitantes, são 1 milhão de crentes na China fechada para o Evangelho. Hoje existem 1 milhão de crentes nessa cidade, mas esse muito fruto que a gente tem ali surgiu a partir de uma semente que dedicou a sua vida naquela cidade. Foi George Stott, muitos Georges hoje, né? George Stott, ele queria muito, ele sentia a convicção que Deus o chamava para ir para a China. Mas ele tinha uma situação muito específica dele. George Stott só tinha uma perna, ele não tinha as 2 pernas. E naquela época, em 1800, não existia o que existe hoje. Não tinha a facilidade do avião, da cadeira de rodas e etc. Então era muito arriscado George Stott sair da Inglaterra e ir para a China. Mas George Stott insistiu para ir para a China. Várias vezes ele foi nas agências missionárias e as agências missionárias diziam: não, George, você só tem uma perna, por que você quer ir lá para a China? Não faz sentido, você precisa ficar aqui, convence a igreja da Inglaterra de enviar outros missionários. E George Stott, mas Deus está me chamando e eu quero ir, eu tenho convicção de que isso é o que Deus quer para mim. Até que um dia, Hudson Taylor estava na Inglaterra e ele fez questão de encontrar com George Stott. E Hudson Taylor perguntou para ele: George Stott, por que você insiste tanto? O que te leva a pensar que você vai fazer alguma diferença na China? George Stott respondeu: eu quero ir porque eu quero ir com uma perna, porque os que têm 2 pernas não estão dispostos a ir. Eu quero ir com uma perna, porque os que têm 2 pernas não estão dispostos a ir. E depois dessa resposta de George Stott, Hudson Taylor se convenceu, foi convencido de que Deus tinha chamado aquele homem para ir para a China. E a partir da vida dele, hoje, a cidade com a maior concentração de cristãos na China é fruto dessa semente que foi semeada. Só vamos frutificar como povo de Deus quando nós entendermos que o nosso primeiro chamado como discípulos é morrer. Se nós quisermos frutificar, nós precisamos viver essa verdade. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queria convidar o pessoal do louvor.
ficando como um povo distinto. Deus formou um povo a partir da cruz de Cristo. E nós somos chamados a ser parte desse povo. Esse povo vive de maneira diferente, porque é um povo que morreu para si mesmo e vive para Deus, apenas para Deus. E esse Deus vai frutificar por meio da morte dessas sementes que Ele escolheu espalhar pelo mundo. Queria que a gente então orasse nesse momento, pudesse colocar de pé, a gente cantar esse próximo cântico.